Olá pessoal, vamos dar sequência aí a mais uma aula no regime remoto aqui, nossa videoaula. Pessoal, dando sequência aí na matéria, vimos aí, né? Ah, formação dos contratos, a última aula, a videoaula já está lá postada para todos vocês na plataforma Canvas e o material em PDF também, tanto no SGA quanto no Canvas. Agora, a gente na aula de hoje vamos analisar aí o chamado vício redibitório, tá, turma? Cujo material em PDF já está postado também para todos vocês aí, tanto no Canvas quanto no SGA. Beleza, pessoal? Então aqui nós vamos trabalhar a partir do artigo 441, tá? Do Código Civil. É importante todo mundo acompanhar a aula com o Código Civil aí em mãos, beleza? Então vamos lá, turma. O que a gente tem aqui acerca do vício redibitório? Coloquei uma fotinha para vocês aí, ó, de um camarada que se ferrou com seu carro. Ou seja, o carro deu defeito, deixou ele na mão, num lugar bem ermo aqui, estão vendo? Esse defeito no veículo que esse indivíduo aqui na foto está descobrindo agora pode ser o que a gente chama de vício redibitório, tá? Pode ser o chamado vício redibitório, ou seja, o que é o vício redibitório? O vício redibitório é o defeito oculto na coisa, tá? Aquele defeito que numa análise aparente da coisa que você está comprando, você não consegue identificar, tá? Isso que é o vício oculto, turma. Ou seja, eu estou diante de um vício, de um defeito na coisa que ele é oculto, né? Que ele está lá não aparente. E aí eu compro a coisa e lá na frente esse defeito oculto vai se manifestar e eu vou ter um prejuízo, beleza? Vou sofrer aí um prejuízo em razão da materialização, né, desse defeito aí que vai atingir o bem que eu adquiri, o carro que eu adquiri, por exemplo, no exemplo da foto aqui que a gente está vendo o sujeito aí, né, na mão aí com o seu veículo. Então ele pode ter comprado esse carro agora, né, esse carro foi vendido para ele como sendo um carro em perfeitas condições, e aí, posteriormente, ele rodando com o veículo, ele verifica lá uma pane no carro, e aí, quando ele chama o mecânico fala para ele, olha, tem um defeito oculto aqui, tinha um vício oculto aqui, né? Você tinha um problema no motor aqui já de tempos, né? Então, esse é o vício redibitório, turma, beleza? Esse é o chamado vício redibitório, o vício oculto. E a gente vai analisar aqui nessa nossa aula qual é o tratamento legal, né, do vício redibitório, beleza? Ou seja, o que vocês aí como advogados, como juízes, né, quando se depararem com um caso envolvendo, né, um vício redibitório, como vocês devem proceder, beleza? Muito comum na prática, né? Nós aí nesse mercado de consumo violento que a gente vive hoje, aí, né? O tempo inteiro a gente está adquirindo produtos com defeito, com vícios ocultos, né? Carro principalmente que a gente compra aí, né? Tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas podem apresentar defeito, né? É muito comum isso. Eu já contei para vocês em sala de aula lá, né, de um defeito numa Ford EcoSport, em que eu ajuizei a ação para o cliente, beleza? Que, né, o carro desligava abruptamente, né? E ficava totalmente sem controle, né? Uma coisa terrível, tá? Então, esse é o assunto da aula, beleza? É o chamado vício redibitório, ou seja, o defeito oculto que atinge aquele bem que a gente adquiriu num contrato de compra e venda, tá? Em geral. Então, turma,
dando sequência aí no nosso material em PDF, eu coloquei ali um conceitozinho rápido para vocês, tá? Temos aí, ó, vício redibitório é o vício oculto que atinge a coisa adquirida em virtude de contrato comutativo, tá? O que é contrato comutativo? E essa redação vai estar aqui no artigo 441 do Código Civil, que é o artigo que inaugura aí o tratamento do vício redibitório no Código Civil. Então vamos lá, ó. O que o 441 fala? A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Então vejam, o que eu tenho aqui? Primeiro, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo. Então o que é isso? Contrato comutativo é contrato oneroso, tá? É sinônimo de contrato oneroso. O que é o contrato oneroso? Eu já expliquei isso para vocês em sala de aula. Contrato oneroso é aquele em que a prestação de uma parte cabe à contraprestação da outra. Beleza? Então eu estou diante aqui de um contrato que ele onera ambas as partes no cumprimento de obrigações, né? Então eu tenho obrigação de uma parte contra a prestação da outra, beleza? Prestação de uma parte contra a prestação da outra. Isso é um contrato comutativo, também chamado de contrato oneroso, beleza? É diferente de um contrato a título gratuito, né? Contrato a título gratuito não se aplica a regrinha do vício redibitório, tá? Por exemplo, o contrato de doação pura e simples. O contrato de doação pura e simples, ele é um contrato gratuito, não é oneroso. Por quê? Porque só existe prestação para uma das partes, né? Então não se aplicaria, beleza? Agora, muita atenção porque o artigo 441, no seu parágrafo único, ele vai dizer que a regra é aplicável à disposição deste artigo às doações onerosas, tá? Então cuidado, porque doação onerosa já é contrato comutativo. A doação pura e simples, não. Doação pura e simples é contrato gratuito, só tem prestação para uma das partes. Doação onerosa, que é a regra do parágrafo único, já é contrato oneroso. Por quê? Porque o doador tem que transferir o bem e o donatário, quem vai receber a coisa, tem que cumprir alguma obrigação que vai estar estipulada nesse contrato de doação. Já expliquei isso para vocês em sala de aula também, né? Então, a doação onerosa, também chamada doação com encargo, ela é um contrato oneroso, tá? Então vai aplicar vício redibitório. Já a doação pura e simples, não. Então quando a gente fala que não cabe vício redibitório em contrato de doação, cuidado, a gente está falando em contrato de doação pura e simples, beleza? Doação onerosa vai caber tranquilamente a alegação de vício redibitório. Todo mundo com atenção para isso aí. Então, o que eu vou ter aqui, turma? Voltando no caput do 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo, portanto, quem compra algo, quem recebe algo em doação onerosa, beleza? Quem faz parte de um contrato de troca. Então, ó, pode ser, a coisa recebida pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Então vejam, o que é isso aqui? Enjeitar a coisa por vício ou defeito oculto significa rejeitar, tá? São expressões sinônimas aí. Eu estou enjeitando a coisa, significa que eu estou rejeitando aquela coisa. Então, se eu compro um bem, se eu compro um carro, por exemplo, e esse carro vem com um vício, vem com um defeito oculto, eu posso rejeitá-lo, beleza? Eu posso devolver o carro,
porque ele tem um vício oculto, beleza? Então, enjeitar aqui é sinônimo de rejeitar a coisa, beleza? Então, eu posso rejeitar desde que esse vício, esse defeito oculto, torne imprópria a coisa ao uso a que se destina. Percebam aí, ó, essa segunda parte aí do dispositivo, do 441. A coisa recebida pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinado. Eu compro um carro e aí tem um defeito no motor ali que o veículo apaga, de repente. Eu estou dirigindo o carro apaga, né? Desliga. Né? Vejam, que é o caso lá que eu já contei para vocês em sala de aula que eu tive contra a Ford, né? Contra a Ford e a Jorlan. Então vejam, o que a gente tem aqui? É um defeito oculto que está tornando o carro impróprio ao uso a que é destinado, beleza? Que é de transportar as pessoas. O carro apaga, fica sem dirigibilidade, né? Ele até fica desgovernado quando apaga, né? Você pode ter um acidente terrível. Então, o carro está impróprio ao uso a que se destina, beleza? O veículo, a coisa que foi adquirida em um contrato oneroso, compra e venda, doação onerosa, troca, etc, beleza? Então, vejam, se eu compro algo que contém vício oculto, e esse vício oculto, esse defeito, ele torna a coisa imprópria ao uso a que se destina, então eu posso rejeitar a coisa, devolver a coisa, tá? Enjeitar é devolver a coisa, devolver e pegar o dinheiro de volta, é isso. Agora, pode ser que, ao invés do defeito, do vício oculto no veículo, ao invés dele tornar o veículo impróprio ao uso a que se destina, é um defeito que apenas diminui o valor do veículo, tá? O que é isso? Eu consigo continuar dirigindo o carro tranquilamente, eu ando com ele para cima e para baixo. Só que aquele carro que eu paguei 50 mil nele, ele não vai valer 50 mil porque o vício que eu acabei de descobrir depois que eu comprei o carro, esse defeito oculto, está diminuindo o valor dele. Beleza? Ele não, se eu soubesse que esse carro tinha esse defeito oculto, eu não teria proposto 50 mil reais pelo veículo, né? Para comprar o carro. O carro valeria 40 mil, sei lá, depende do defeito, né? Tranquilo? Vamos supor que seja sei lá, uma peça solta que fica fazendo um barulho lá, estranho, quando você dirige numa velocidade acima de 100 km por hora, né? Aquilo ali então estava oculto. Na hora que eu andando com o carro, que o carro passou ali de 100 km por hora, que o trem começou a bater lá, que eu fui ver, né? Então, esse é um defeito oculto que ele não está tornando o veículo impróprio ao uso, mas está diminuindo o valor, tá? Então, não era para eu ter pago 50 mil. Se eu soubesse do defeito, se eu tivesse sido informado desse defeito pelo vendedor, eu teria oferecido menos, né? Então, presta atenção, turma, a regrinha do vício redibitório, ela se aplica nesses dois casos, tá? Se aplica nesses dois casos. Então, eu posso, diante de um defeito oculto, rejeitar a coisa, e aí a gente vai ver como é que funciona isso daqui a pouco. Eu posso rejeitar a coisa e pedir meu dinheiro de volta, ou eu posso pleitear junto ao vendedor um abatimento do preço, tá? Posso pleitear um abatimento do preço. Então, gravem isso aí, ó. O defeito oculto que leva a alegação, né, do vício redibitório como forma de enjeitar a coisa, de rejeitar a coisa, tem que tornar a coisa imprópria ao uso a que se destina, beleza? Ou então eu posso ter uma situação em que o defeito diminui o valor da coisa, tá? Diminui o valor da coisa. E eu posso escolher, ou eu rejeito a coisa, ou eu ajuizo uma ação
para abatimento do preço. E aí aqui, logo de cara, todo mundo vai anotar aí, ó, são duas ações distintas nesse caso. Se eu quero rejeitar a coisa e pegar meu dinheiro de volta, se eu quero rejeitar a coisa, essa ação se chama ação redibitória, tá? Ação redibitória. Eu tô aqui, ó, devolvendo a coisa e pegando o meu dinheiro de volta, tá? Tranquilo isso aqui? Beleza? Olha o nome da ação, novamente, ação redibitória, tá? Se ao invés de devolver a coisa, eu quero ficar com a coisa, tá? Eu quero ficar com a coisa, mas aquele defeito oculto desvalorizou a minha coisa, né? Ou seja, eu paguei muito além do que valia, já que eu não sabia daquele defeito oculto, beleza? Aquele defeito oculto apareceu posteriormente e estava escondido ali, não tinha como eu saber dele, né? Como eu não fui informado dele, por engano eu paguei um valor que não era o valor correto. Então, né, se eu quero apenas requerer junto ao vendedor o abatimento do preço, aí eu vou mover uma outra ação, que todo mundo vai anotar aí, é a chamada ação estimatória, tá? Ação estimatória, que vai estar na parte final do 441 aí, ó, que é para o caso em que o defeito oculto diminui o valor da coisa, tá? Ele não torna a coisa imprópria ao uso, ele apenas diminui o seu valor. Então, eu vou mover a chamada ação estimatória, tá? Justamente pleiteando o quê? O abatimento no preço. Então, aqueles 50 mil que eu paguei para o vendedor, ele vai ter que me devolver 10, porque valia, na verdade, a coisa 40 mil e não 50 mil. O carro não valia 50, valia 40. Então, o vendedor tem que me ressarcir em 10 mil reais, que é a diferença, beleza? No cálculo que eu fiz aqui com o meu mecânico, etc. Beleza? Isso pode ser até resolvido em perícia técnica, tá? Nos autos do procedimento, né? Nos autos da ação. Então, todo mundo gravando isso aí, que isso aqui é importante. A ação redibitória, eu vou rejeitar a coisa e pegar o dia de volta. A ação estimatória, eu vou só pleitear o abatimento do preço que foi pago, beleza? Então, o nome da ação estimatória significa de estimar novo valor, beleza? Significa estimar um novo valor para aquele bem, tá? Então, a ação estimatória, ela recebe um nome em latim, né, que vocês vão encontrar na doutrina aí, quando vocês estiverem estudando. Salvo engano, aqui na doutrina que eu coloquei aqui para baixo aqui para vocês, o Jones fala isso. Não, na verdade ele não fala não. Mas quando vocês forem estudar ele, vocês vão encontrar essa expressão. Chama-se Actio Quanti Minoris, beleza? Actio Quanti Minoris. O que é a Actio Quanti Minoris? É a ação estimatória, tá? Ou seja, a ação que visa abatimento no preço da coisa que veio com um defeito oculto, beleza? Actio Quanti Minoris, né? Ação de preço menor, beleza? Ação de preço menor. Traduzindo aí livremente do latim para o português, tá? Essa que é a ideia, tá, turma? E aí, meus queridos, muita atenção para o parágrafo único do 441, que eu já falei para vocês. Essa regrinha do vício redibitório, ou seja, de rejeitar a coisa e pegar o dinheiro de volta, ou pleitear abatimento do preço em razão do vício oculto, se aplica a doações onerosas. Doações, mais uma vez, o quê? Onerosas. Doação pura e simples, não. Beleza? Tranquilo isso aqui? Doação onerosa também é chamado de doação com encargo. O que é isso? Eu celebro um contrato com uma pessoa qualquer aí, que seja do
do meu ciclo de convivência, né? Do meu círculo de convivência, eu vou lá e celebro um contrato de doação e falo assim: eu dou para você esse carro desde que você é, caminhe, né, com a nossa mãe todos os dias de manhã. Você pega ela em casa, dê uma caminhada de 1h30 com ela, beleza? E depois entrega ela de volta, ou em casa, ou no asilo, percebe? Eu estou colocando aqui para o donatário uma obrigação, que é cuidar de uma pessoa idosa, né? Então eu estou doando carro com encargo. Significa que a pessoa só vai oferir aquele veículo que custa, por exemplo, sei lá, 80 mil reais, se durante um tempo ele ficar passeando com um senhor de idade, né? Cuidando desse senhor de idade. Isso é uma doação onerosa, porque eu tenho prestação de um lado contra prestação do outro. O doador transmite o veículo, o donatário cumpre com o encargo de assistência à pessoa de idade. Captar? Nesse caso, o donatário está lá todo dia passeando com o velhinho. Todo dia passeia com o velhinho. Beleza? E aí ele está andando no carro. Aí o carro dá um problema. Beleza? O carro dá um problema. Quando ele vai verificar, é um vício oculto, está lá no motor, e não tinha nem como saber. Beleza? Então o que ele vai fazer? Ou ele enjeita a coisa, né? Ou ele pede para alterar essa contraprestação que ele está tendo que arcar com ela. Beleza? Então, ele pode fazer as duas coisas, tá? Lembrar disso aí que se aplica também a doações onerosas, beleza? Todo mundo com atenção aí nessa questão. Aí é o seguinte, turma, o artigo 442 vai falar, portanto, dando sequência aí, né, da axio quanti minores, beleza? Ou seja, 442, em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, artigo 441, entre parênteses, pode o adquirente reclamar abatimento no preço, que é o que a gente acabou de analisar, né? Ou seja, a chamada ação o quê? Estimatória, tá? Beleza? Ou rejeita a coisa, ou pede abatimento do preço. Se for rejeitar a coisa, ação redibitória. Se for abatimento no preço, ação estimatória, também chamada em latim de axio quanti minores. Beleza? Então, ótimo, turma. Artigo 443. Artigo 443, ele é muito importante, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, vírgula, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se o não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. Então prestem atenção nisso aqui, turma. Isso aqui é muito importante. Estou comprando o carro, tá? Estou comprando o carro de um de vocês aí, tá? De um de vocês aí da sala, beleza? Vamos lembrar, lá na última aula, formação dos contratos, lá na última aula, formação dos contratos, eu contei um caso aí, né, de eu fazendo a proposta para um de vocês, do carro de vocês, está lá no estacionamento, proposta em presente. Quem não assistiu essa aula, depois assiste lá, que ela é importante, formação do contrato, tá? A videoaula já está disponibilizada lá no Canvas, junto com o material PDF. Então vejam, comprei um carro de vocês aí da faculdade, fizemos um negócio. Se quem me vendeu o carro tiver conhecimento do vício oculto, né? É aquele sujeito, né? Vou vender o carro pro trouxa do Rodrigo, deixa ele se ferrar com esse defeito aqui, ele que se vira com ele para lá, né? Então vejam, é isso que o artigo 443 regula, ó. Se o alienante conhecia o vício, se ele sabia do vício, e mesmo assim ocultou esse vício e fez a venda do veículo, ó,
restituirá o que recebeu. Então, eu comprei o carro de vocês e quem me vendeu já sabia que o carro estava com defeito. Então, quando eu mover a ação redibitória, quem vendeu o alienante vai ter que me restituir o que eu paguei mais perdas e danos. Temos aqui, ó, responsabilidade civil contratual. Ó, o 443 definindo uma hipótese de responsabilidade civil aí, ó. Violação de qual princípio aqui no 443? Quando o sujeito sabe que o carro está com defeito e quer passar ele para frente. Qual o princípio? Vocês já sabem que eu já ensinei para todos vocês aí em sala de aula. Princípio da boa fé objetiva. Artigo 422 do Código Civil. A má fé. A má fé é punida aqui, ó. A má fé é punida aqui, tá bom? Quem passa carro aí pros outros, quer meter o ferro no cara, vende o carro com vício oculto, não só vai ter que devolver o que recebeu, como vai ter que indenizar, beleza? Como vai ter que indenizar perdas e danos, tá? Agora, se a pessoa não conhecia, né, o defeito, né, ou seja, se quem está vendendo o carro, né, estava de boa fé, beleza? Estava de boa fé, sabia que o carro tinha um defeito, beleza? Somente vai restituir o que recebeu, vai devolver pro comprador o que ele pagou, beleza? Mais as despesas do contrato. Ou seja, não tem perdas e danos, tá? Não tem perdas e danos. Vai restituir o valor que recebeu mais as despesas do contrato. O que é despesa do contrato? Eventuais despesas que o comprador teve para fechar o negócio, né? Então o cara comprou um carro e o carro veio com um vício oculto e o vendedor não sabia. Então ele vai devolver o que ele pagou, mais aquelas despesas que o comprador teve, transferência do carro lá no Detran, né? Tem que pagar as taxas de transferência lá, tem que trocar, ajustar lá o documento do veículo, etc. Às vezes o cara teve despesa de se deslocar até o local onde o veículo estava para buscar o veículo, aí é outra cidade, o cara pegou ônibus para ir até lá, trouxe o carro dirigindo, gastou lá um tanque de gasolina, ele trouxe o carro lá de São Paulo, por exemplo, do Rio de Janeiro. Isso é despesa do contrato. Percebam, aqui não, aí nesse caso não tem perdas e danos. Por quê? Porque o vendedor estava de boa fé, ele mesmo não sabia do defeito, tá? O defeito apareceu lá e ele não tinha conhecimento desse defeito, então ele está de boa fé. É claro que na prática, turma, isso é importante todo mundo saber, né? É difícil você provar se o cara sabia ou não sabia, né? Beleza? É difícil. A não ser que você tenha uma prova muito contundente aí, né? Que o indivíduo tinha conhecimento, não sei, ele registrou isso de alguma forma, né? Chegou a você um áudio desse cara, um vídeo, né? Onde ele fala com alguém que sabia do defeito, enfim. Provar a má-fé nesse tipo de caso é complicado, é difícil, tá? Mas o 443 define. Tem má-fé, devolve o que recebeu e ainda indeniza. Perdas e danos, tá? Aí perdas e danos é dano material, a gente já sabe, né? Dano material, lucro cessante, emergente, pode ter dano moral, etc. Beleza? Tá de boa fé, só devolve o que recebeu, mais as despesas do contrato, ou seja, o que o comprador teve de despesa para fechar aquele negócio. Tranquilo? Beleza? Então, importantíssimo, turma. Dando sequência aí, o artigo 444 vai dizer o seguinte, ó: a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. Então o que é isso aqui? Essa regra é importantíssima. É o seguinte, ó: o alienante é o vendedor, alienatário é o comprador, tá?
o alienante, ele continua tendo responsabilidade pelo vício, mesmo que a coisa pereça, ou seja, se perca em poder do comprador, desde que essa coisa se perca em poder do comprador por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Tradição é a entrega da coisa, tá? Então, se o carro me foi entregue já com defeito oculto, ó, já com defeito oculto, beleza? Eu dirigi nesse carro, esse defeito aparece, de repente estoura um incêndio no motor lá, eu desço do carro, saio correndo, o carro pega fogo e explode, ele está explodindo em meu poder, do comprador. Então veja, ainda que a coisa se perca, o veículo explode lá, pega fogo e explode, vai subsistir, ou seja, vai continuar o vendedor tendo responsabilidade em quê? Em me restituir o valor que eu paguei, né? Mais as despesas do contrato se ele tiver de boa fé. Restituição do preço mais perdas e danos se ele tiver de má fé. A regra é a mesma, ainda que a coisa se perca em meu poder. Ou então eu parei o carro no estacionamento e ele pegou fogo lá no estacionamento, sozinho lá. Por quê? Porque já tinha um problema lá no motor, lá, esquentando um negócio lá, vazou uma gasolina lá e pegou fogo. Capitão, mais uma vez, né, turma? Esse tipo de situação, às vezes, só se prova em prova pericial, tá? Só se prova mediante prova técnica. Tranquilo? Então, é o caso concreto que vai dizer. Mas a regra aqui é clara, né? Estou igual a Arnaldo, né? A regra é clara, ou seja, ainda que a coisa tenha perecido em poder do comprador, o vendedor responde pelo vício redibitório, tá? Obviamente, desde que a causa do perecimento seja o vício oculto já existente ao tempo da tradição, ou seja, quando a coisa me foi entregue. Tradição é entrega da coisa. Tranquilo? Ótimo, pessoal. Dando sequência aí, artigo 445 aqui do nosso Código Civil. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel e de 1 ano se for imóvel, contada a entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzida à metade. O que é isso aqui? Isso aqui, turma, muito simples. É o prazo decadencial para se requerer a devolução do preço pago ou o abatimento do valor, beleza? Então, estamos diante de um prazo decadencial. Tem prazo para você exercer o seu direito de ressarcimento. E é decadência, significa que você perder esse prazo, você perdeu o quê? O direito. Perdeu o direito de reaver o que você pagou pela coisa, que posteriormente deu defeito. Beleza? Apareceu lá o defeito oculto. É isso, é decadência. Aqui não é prescrição, é decadência, tá? E aí, qual que é o prazo? Era só gravar na cabeça, ó. O prazo é, se é bem móvel, se é carro que eu estou comprando, é de 30 dias. 30 dias para eu poder mover a chamada ação redibitória ou a ação estimatória, tá? 30 dias se for bem móvel. Se for bem imóvel, é 1 ano. Vamos supor que eu comprei um apartamento, comprei uma casa, beleza? E essa casa veio com um vício oculto. Tem um vício oculto lá na laje, lá, ó, uma infiltração lá que eu nem estava vendo. Toda vez que chove, infiltra água lá, começa a acumular água lá em cima lá. Nem estou sabendo que tem uma rachadura lá no telhado, tem uma falha de vedação lá no telhado. E aquele vício é oculto, beleza? Num exame aparente eu não consigo identificar, né? Aparentemente está tudo ok, mas tem algum problema ali oculto ali que me faz ter uma infiltração, etc.
E esse imóvel vem com o vício oculto e depois vai tornar o telhado cai na minha cabeça lá, não sei, aparece lá uma infiltração gigantesca lá que eu vou ter que fazer uma obra, beleza? Vou ter que fazer uma reforma imensa. Então, é esse que é o ponto. Se é bem imóvel, 1 ano de prazo decadencial para eu poder mover a ação redibitória ou a ação estimatória. Tranquilo? 30 dias se for móvel, 1 ano se for imóvel. E esse prazo conta-se quando? Isso aqui é importantíssimo, tá, turma? Porque daqui a pouco a gente vai analisar ali o parágrafo primeiro. Todo mundo tem que gravar agora essa regra do prazo decadencial, porque isso derruba gente demais, tanto na prática quanto em provas de concurso público e OAB, tá? A regra qual que é de decadência? 30 dias móvel, 1 ano imóvel. Fechou. Contado de quando? De quando eu conto esse prazo da entrega efetiva, ó, tá aqui, ó o CAPT aí, ó. Contado da entrega efetiva. Tá claro isso aqui? Beleza. Aí vem a regra e diz o seguinte, ó, continuando. Se já estava na posse da coisa, então se o comprador já estava na posse antes de fechar o negócio, o prazo conta-se da alienação reduzida à metade. O que é isso aqui? Exemplo, eu vou comprar o carro. Aí eu converso com um de vocês aí na faculdade, que está querendo me vender o carro, e aí eu viro e falo assim, ô Camila, eu vou comprar seu carro, mas é o seguinte, você podia deixar eu dar umas voltas nele aí, hein, antes, para eu ver se eu gosto desse carro, o que você acha? Deixa eu ficar uma semana rodando com ele aí e tal, tem algum problema? Você mora aqui do lado da faculdade mesmo? Eu fico rodando, eu vou ver se eu gosto do carro. Aí a Camila, querendo me vender o carro de qualquer jeito, ela, não, então beleza, Rodrigo. Fica com ele aí, vê se você gosta então, dá uma volta aí. Então percebam, antes de fechar o negócio, eu já estou na posse do carro. E já estou rodando com ele, ó. Estou vindo aqui dar aula, tal, estou fazendo as coisas. Estou rodando. Então vejam, eu só vou fechar o negócio com a Camila 1 semana depois, beleza? 1 semana depois eu encontro com ela e falo, Camila, gostei demais do carro, vou comprar. Aí a gente fecha o negócio. Então, antes de celebrar o contrato de compra e venda do veículo, eu já estava na posse do veículo, porque o vendedor me permitiu experimentar o carro antes. Beleza? Nesse caso, o prazo decadencial vai ser diferente. Primeiro, o prazo vai ser reduzido à metade. Então, se é bem móvel, 15 dias. Se é imóvel, 6 meses. E não conta da entrega, conta da alienação, de quando a gente fechar o contrato. Beleza? De quando a gente fechar, celebrar o negócio. Beleza? Isso aqui é importante, tá? Conta da alienação se o comprador ele já estava na posse do bem antes de fechar o negócio. E qual que é a razão disso? Por que vai reduzir o prazo? Uai, porque eu já tenho mais tempo para descobrir o defeito, né? Eu já estou com o veículo em mão, já estou rodando. Então, em tese, né, eu já estou ali tendo a oportunidade de conhecer o veículo e descobrir o defeito. Beleza? Por isso que reduz pela metade. E conta da alienação. Tranquilo isso aqui, pessoal? Aí vem o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro costuma dar muita confusão, tá? Vocês têm que prestar atenção nele aqui agora, porque ele costuma dar muita confusão aí na sua interpretação. Vamos ler o parágrafo primeiro do 445. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os imóveis. O que é isso aqui? Presta atenção. Qual que é a regra geral
que está no caput que a gente acabou de ver aqui. Regra geral é prazo decadencial é de 30 dias se for bem móvel, 1 ano se for bem imóvel, contado da entrega efetiva. Comprei um carro, ocorreu tradição, o carro me foi entregue, os meus 30 dias para pleitear a redibição ou estimar novo valor, está contando da data que eu recebi a coisa. Essa é a regra geral do artigo 445 caput. Acabamos de ver ela aí, beleza? Essa é a regra geral. Agora, o parágrafo primeiro, ele vai nos dar uma outra situação. Qual que é a outra situação? Quando o vício, o defeito oculto, por sua natureza, ou seja, é um vício específico, a natureza desse vício, em razão dessa natureza, ele só pode ser conhecido mais tarde. Por quê? Porque ele não vai se manifestar logo no início de uso da coisa. É um vício oculto que, para se manifestar, exige tempo de uso, beleza? É um vício no carro, por exemplo, que ele só se manifesta lá na frente, depois que eu rodo tantos quilômetros. Então vejam, a natureza do vício é de que ele só se manifesta lá na frente, né? Depende de uso. Às vezes é o imóvel, a casa, o defeito oculto ele só vai se manifestar na hora que chover bastante no telhado lá, por exemplo, tá? Então, antes disso acontecer, de eu rodar muito com o carro, ou de chover bastante no telhado, não tinha como saber do vício. Porque ele é oculto, está escondido. Então, o parágrafo primeiro vai fixar um prazo diferente de decadência quando o vício, por sua natureza, é de difícil constatação. É o que a gente chama de difícil constatação. Vício de difícil constatação. Então, como é que vai ser a contagem do prazo decadencial? Presta atenção. O prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência. Então, primeiro, se o vício é de difícil constatação, ou seja, é um vício que por sua natureza ele só se manifesta mais tarde, se o vício é de difícil constatação, não tem como eu contar o prazo decadencial da entrega. Igual o artigo 445 fala, o caput. Por quê? Da entrega, com 30 dias o vício não vai ter aparecido. Eu não vou ter tido ciência dele. Então, se é esse tipo de vício, de difícil constatação, o trem está escondidão lá, então o prazo decadencial vai contar de quando o comprador tiver ciência do vício. Ou seja, quando o vício se manifestar, beleza? Aí o comprador vai falar, tem um negócio errado aqui, ué. Aí ele vai ter ciência do vício, aí vai começar a contar o prazo decadencial. Qual o prazo decadencial? 30 dias para bem imóvel, 1 ano para imóvel, o mesmo prazo do caput. Só que ao invés de contar esse prazo da entrega efetiva da coisa, da tradição, está contando de quando? De quando a pessoa tem ciência do vício. De quando o vício vai se manifestar, vai dar o defeito no carro, vai dar a rachadura no teto da casa. Estão captando? Só que é o seguinte, turma, a gente não pode ficar com essa situação de forma eterna, né? Ou seja, eu não posso ficar ali eternamente, o vendedor, né? Ele não pode ficar ali eternamente esperando o vício acontecer para responder por ele. Não existe isso, né? Então, o parágrafo primeiro ele vai fixar um prazo máximo em que esse vício tem que aparecer para gerar a redibição ou a estimação de novo valor, que é o seguinte aí, ó. Olha lá, ó. Presta atenção.
Vamos ler de novo. Quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis e de 1 ano para os imóveis. Então vejam, o que é isso aqui? Isso aqui é um prazo máximo em que o vício tem que se manifestar para que a gente também não fique numa situação de insegurança jurídica, ou seja, para que essa situação do vício oculto de difícil constatação não fique eternamente pesando sobre a cabeça do vendedor. Beleza? Então o que é isso aqui? Presta atenção. Se é vício de difícil constatação, eu tenho qual prazo decadencial para alegar e contando de quando? Eu tenho prazo decadencial de 30 anos para móvel, 1 ano para imóvel. Contando da ciência do defeito. Só que esse defeito, ele tem que acontecer num prazo máximo de 180 dias da tradição, da entrega efetiva. Beleza? Então, se eu comprei o carro, beleza? Eu comprei o carro. E o carro está com um defeito oculto que só pode ser conhecido mais tarde. É um defeito oculto de difícil constatação, tá? E tá lá. Vamos imaginar que o defeito oculto ocorre 3 anos depois que eu comprei o carro. 3 anos depois. Faz sentido eu virar agora e pleitear perante o vendedor redibição ou estimação de novo valor 3 anos depois? Contando da ciência e, não, 3 anos depois, peraí, 3 anos depois o prazo decadencial conta da ciência, tá falando aqui da ciência do vício, tá falando aqui no parágrafo primeiro, então agora eu tenho 30 dias contado da ciência para frente. Só que o vício aconteceu 3 anos depois, então isso não existe. Eu não fico eternamente com a possibilidade de cobrar do vendedor vício redibitório, não. Então a lei vai fixar esse prazo máximo que é de 180 dias. Então de quando eu peguei o carro na mão do vendedor, ainda que o vício seja de difícil constatação, o defeito tem que aparecer num prazo máximo de 180 dias. De quando eu peguei o carro. Vamos supor então que eu peguei o carro, comprei o carro aí da Camila, peguei o carro com ela, beleza? O carro tem um defeito oculto. Aí, 100 dias depois que eu comprei o carro, o vício aparece. Qual que vai ser meu prazo decadencial? Da ciência, 30 dias para frente. Ciência, 30 dias para frente. O defeito ocorreu dentro dos 180 dias, estão vendo? Agora, se o defeito aparecer 200 dias depois que eu peguei o carro, acabou, não tem como eu alegar vício redibitório, porque já está fora dos 180 dias para bem móvel, tá? Acabou, não vai ter jeito. Eu vou assumir o prejuízo, tá? Então, o vício, ainda que seja de difícil constatação, ele tem que aparecer dentro do prazo de 180 dias contado da entrega da coisa. Apareceu lá no 100º dia, sei lá, faltando 1 dia para expirar esse prazo, eu vou ter normalmente o prazo decadencial de 30 dias. Se for bem imóvel, 1 ano. Então, se for bem imóvel, eu tenho 1 ano a partir da ciência, mas o defeito tem que aparecer dentro do período de 1 ano, 365 dias, né? Contado da entrega efetiva. Todo mundo captou isso aqui? É muito simples de entender, né? É só ler pausadamente aí que vocês vão compreender que é preciso fixar um prazo máximo para esse defeito de difícil constatação aparecer. Senão o cara compra uma casa, 10 anos depois aparece um defeito lá no telhado, ele vem e fala, não, mas agora que eu tive ciência desse defeito, eu quero abatimento no preço da casa, seu vendedor ou construtora. Não existe isso, né?
Não dá para o vendedor ficar respondendo eternamente pelo qualquer vício que aparecer lá oculto na coisa anos para frente. Né? Não faz sentido isso, tá, turma? Então, essa é a regrinha do parágrafo primeiro, todo mundo com atenção para ela, beleza? Prazo decadencial. Parágrafo segundo vai falar, né, da aplicação de vício redibitório em se tratando de animal, né, cachorrinho que você compra, porquinho da Índia, sei lá, esses bichos aí, né, passarinho. Parágrafo segundo, tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão estabelecidos em lei especial ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Isso aqui não tem regra disciplinando isso até hoje não, tá? Então a gente trata o animal aqui como bem móvel, beleza? Tranquilo? É importante isso. Então, 30 dias, prazo de decadência, se você compra o cachorrinho lá, né, do seu vizinho e passa lá 2 dias, o cachorrinho estava com colesterol alto demais, né, e morre lá, tá? Então ele arruma uma doença brava lá que você vai ter que gastar dinheiro pra caramba agora com veterinário, beleza? Então, 30 dias aí para pleitear, né, a redibição ou a estimação de novo valor. Último artigo, meus queridos, do capítulo do vício redibitório. Não correrão os prazos do artigo, o artigo 446, tá? Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. O que é isso aqui? Se eu tenho no contrato uma cláusula de garantia, então, primeiro eu tenho que olhar a cláusula de garantia, tá? Eu tenho uma garantia lá de 90 dias, né, contra defeito da coisa. Então, isso é muito comum de ocorrer na prática. Então, os prazos decadenciais do 445, 30 dias para bem imóvel, 1 ano para bem imóvel, só começa a contar depois que expirar o prazo de garantia que as partes combinaram no contrato, tá? Então, esse prazo decadencial do 445, ele protege aí o comprador, né? Primeiro conta o prazo de garantia, depois é que começa a correr o prazo decadencial, beleza? Só que quem comprou tem que informar logo para o vendedor que deu defeito na coisa, né? Beleza? Deve denunciar o alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Então, eu tenho que informar ao vendedor que apareceu o defeito, né? Mas eu só vou mover essa ação mais para frente. Não tem problema mover essa ação mais para frente, depois que expirar o prazo de garantia e você não chegar num acordo com o vendedor, tá? Tranquilo? Isso é importante. E aí, turma, quem tiver qualquer dúvida, me enviar pelo SGA, beleza? Temos aí uma doutrinazinha do Jones, explicando, ele põe aqui sim, ó. Na doutrina ele põe aqui, ó, a rescisão, né, ou redibição, né, ou ação estimatória, axio quanti minores, beleza? Então, todo mundo destacando aí depois, beleza? O nome das ações que cabem aqui na ocorrência de vício redibitório. Coloquei um enunciado aqui do Conselho da Justiça Federal, enunciado 174, beleza? Que vai, né, aclarar aí essa regrinha dos prazos, né, de decadência, beleza? E coloquei julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para vocês estudarem aí, ó, beleza? Temos vários julgados aí, tá? Um julgado que é interessante aqui, turma, é esse aqui do... É o terceiro julgado. Depois vocês leem ele é um julgado recente do Tribunal de Justiça de janeiro de 2020, tá? E leiam aí a ementa dele, né, o resumo. Ele vai falar o seguinte, ó, quem compra carro tem que ser diligente em analisar se o carro está em boas condições de uso. Então o que acontece aqui?
Se eu não fiz uma devida diligência para apurar se existe algum defeito, se esse defeito aparecer lá na frente, pode ser que eu perca a ação, se eu for pedir redibição, tá? Por quê? Porque o defeito, na verdade, era aparente, né? Bastava um simples mecânico fazer um exame no veículo ali que ia identificar o defeito. Então, muito cuidado com isso. Para gerar redibição ou estimação de novo valor, o defeito tem que ser oculto, tá? Oculto é aquele defeito que, naquela análise que você faz aparente do veículo, né? E aqui inclui-se uma análise por mecânico, né? Você não consegue constatá-lo. Agora, se é um defeito que é simples, um defeito que era óbvio ali, que qualquer mecânico descobria numa mera análise do carro, não cabe redibição, tá? Aí o comprador é que foi negligente ao comprar o veículo e não examinar devidamente o veículo. O comprador ele tem responsabilidade em examinar, em ser diligente, beleza? Em investigar se aquele carro tem algum problema, tá? Atenção para isso aí. Depois vocês deem uma lida nesse julgado, que ele é bem interessante, ó. Ó a parte final dele aqui, ó o desembargador, como é que ele destaca no voto dele, ó. Se o adquirente não se diligencia suficientemente no sentido de verificar as verdadeiras condições do bem, não pode invocar vício. Beleza? Então, muito cuidado aí na hora de comprar carro. Olha direitinho o carro, tá? Investiga, leva no seu mecânico, pede para ele dar ali uma analisada para vocês. Porque se o defeito aparecer lá na frente e for óbvio, vocês não vão conseguir redibição não, nem estimação. Beleza? Nem para vocês, nem para o cliente de vocês. Então, cuidado com isso aí. Tranquilo, turma? Beleza? Vou ficando por aqui. Nossa próxima aula é evicção. Vou disponibilizá-la para vocês. Beleza? Um abraço, pessoal. Qualquer dúvida me envie pelo SGA. Tchau, tchau. Até mais.